1 Coríntios 15, verso 44, nós lemos assim: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, diz Paulo aqui, há também corpo espiritual. A grande pergunta que nos fazemos neste contexto, onde Paulo está aqui falando agora da ressurreição dos justos, daqueles que estarão aguardando a volta de Jesus, é: por que o corpo agora faz parte dessa equação? Qual é a relação do corpo físico com a ressurreição, com a vida eterna? Uma vez que é ensinado que temos uma alma imortal. Ou seja, mesmo quando o corpo físico perece, ainda assim permanecemos vivos por meio desta alma imaterial, imortal e que não perece, junto com o corpo físico. Então vem a pergunta: para que Paulo faz ali agora uma relação do corpo físico com a ressurreição, colocando agora este corpo físico como também depois um corpo agora glorificado, transformado, como ele mesmo diz no verso 52 do capítulo 15, ele diz assim: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E no próximo verso ele fala que transformação é essa. Ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista, ele diz agora aqui, da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Volto à pergunta: por que o corpo faz parte disso? E por que o corpo que é mortal agora precisa ser revestido da imortalidade? Alguns vão dizer porque a parte física é mortal. O que é imortal é a nossa alma, é aquela parte imaterial que temos. Aonde está escrito isso? Na Bíblia. Quando vamos para o princípio, quando vamos para Gênesis capítulo 2, verso 7, vendo ali o contexto onde Deus agora cria o ser humano, vemos ali um processo diferente. Diz Gênesis 2, 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, não a ter uma alma, mas o todo agora compõe o ser humano como uma alma vivente. E a soma é pó da terra, corpo físico, com fôlego de vida. O fôlego, a vida que vem do próprio Deus, não uma alma que é agora colocada dentro do ser humano. O grande problema, a grande incoerência, é que nesse ponto a maior parte do mundo cristão concorda com espiritualistas, dando atenção e ouvido à serpente e não aquilo que Deus revela lá no livro de Gênesis. Porque Deus ele fala que o dia que o homem comesse, ele morreria. Está lá em Gênesis 2, verso 17, diz ali: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente vai lá e diz o que para o ser humano? Ela diz assim: é certo que não morrereis. Está lá em Gênesis 3, verso 4. Qual é o grande problema, como eu disse? A maior parte do mundo cristão, assim como também os espiritualistas, dão mais ouvidos à serpente do que à palavra de Deus. A pergunta é: quem estava certo? Deus ou a serpente? Quem está certo? Em quem devemos crer? Veja, algumas incoerências que são ensinadas e que não são percebidas. Uma delas, Deus disse que o homem morreria. Não que ele seria aniquilado naquele momento, que seria uma morte instantânea, mas que agora a morte passaria a fazer parte da existência humana, seria uma consequência pela desobediência. Aquilo que não era algo normal agora se tornaria comum. Os homens agora viriam a morrer. A sua existência agora seria limitada, teria fim, o que não era o propósito original de Deus. Então muitos se valem disso, e o inimigo de Deus principalmente para enganar muitos, porque dizem: o homem não morreu naquele momento, e não morreu porque ele tinha uma alma imortal, ou seja, o que com o tempo pereceria seria o corpo físico e não aquela alma imaterial, aquela parte material do ser humano que permanece. Mais uma vez eu digo, Deus disse que o homem morreria, e a serpente disse que não, mas os homens preferem acreditar na serpente do que em Deus. E isso gera alguns problemas, como disse. Por quê? Porque colocam a palavra de Deus em xeque.
duvidam de Deus e abrem agora ali possibilidade para que o inimigo de Deus possa trabalhar, enganando as pessoas por meio da comunicação com mortos, por meio da ideia de que o homem tem uma alma imortal. Mas eu volto à pergunta, por que Paulo ali faz essa conexão do corpo físico com o corpo imortal? O interessante é que quando você lê um pouquinho à frente, Deus diz assim, lá no verso 22 do capítulo 3 de Gênesis: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Havia uma condição para que o homem pudesse permanecer eterno. Está lá em Gênesis 3:3, diz ali: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então, a condição para a eternidade era obediência. Permanecer obediente a Deus, a sua palavra, aquilo que ele havia instruído. Ou, senão, a morte passaria agora a fazer parte da existência humana. Mas os homens, como eu disse, preferiram dar ouvidos ao inimigo de Deus do que a Deus. E aí vem uma outra pergunta para nós. Por que a promessa que Jesus deixou ao ser humano é de que aquele que crê nele não vai morrer, mas terá a vida eterna? Por que precisamos da vida eterna se já temos uma alma imortal? Por que essa promessa de Deus? Por que a vida eterna como algo tão importante? Se isso é algo natural que já temos, inerente ao ser humano, segundo ensinam muitos, e que, por isso mesmo, então, dispensa ou dispensaria, então, a vida eterna. Qual é a vantagem, afinal de contas? Esse é um outro ensino equivocado que muitos propagam, mas mesmo os ímpios, então, mesmo aqueles que estarão perdidos, eles também vão desfrutar de uma alma imortal, de uma vida imortal, e vão estar pela eternidade ali, então, segundo ensinam equivocadamente alguns, sofrendo pela eternidade. Então, qual é a vantagem? Que vantagem seria essa da vida eterna para os justos, uma vez que os maus, mesmo que sofrendo a consequência, também estariam desfrutando disso? Então, por que é nos oferecida a vida eterna? Mas por que a morte ela não vai estar agora presente? Por que diz ali o livro de Apocalipse, lá no final dele, no capítulo 21, que a morte já não vai existir? Por que é necessário que a morte não exista lá na nova terra, se por natureza somos inerentemente imortais? Porque Paulo fala lá em Coríntios que a morte é o último inimigo a ser vencido. O inimigo de Deus de todas as formas vai trabalhar para criar confusão, uma má interpretação da palavra de Deus e levar as pessoas ao conhecimento equivocado daquilo que a Bíblia revela. Veja, sem ressurreição não há futuro. Por quê? Porque a ressurreição é a garantia de que o futuro que Deus me promete não será interrompido, como hoje ele pode ser interrompido exatamente pela morte. Então, Deus nos oferece algo que hoje nós não temos e que por natureza também não temos. A imortalidade não é algo inerente ao ser humano, mas como lemos ali, é quando o homem faz uso da árvore da vida, e que essa árvore estava ali no Éden, e agora vai também estar lá presente, lá na nova terra, na nova Jerusalém. É esta árvore, é este meio que Deus usa para agora proporcionar saúde e vida eterna ao ser humano. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo diz isso, que o único imortal é Deus. Está lá numa das cartas de Paulo a Timóteo. O único que possui imortalidade é Deus. Nós a receberemos de Deus, para que possamos desfrutar, para que possamos ter esse futuro glorioso na presença de Deus. Mas, como disse, vem a pergunta. Muitos acabam acreditando na serpente e não em Deus. E a pergunta é, em quem você vai crer? Naquilo que Deus revela pela palavra dele? Ou naquilo que a serpente apresenta como sendo a verdade? Veja, a morte é comparada a um sono na Bíblia, um estado de inconsciência. E quando ressuscitarmos agora, novamente aquela equação que se desfaz, porque a morte é exatamente a extinção da vida. É exatamente o oposto daquilo que a serpente disse. A serpente disse para Eva, não, vocês não vão morrer. Mas na verdade o que aconteceu foi isso. A morte passou a ser uma consequência da existência humana. E agora a ressurreição é exatamente a inversão desse processo.
É quando Deus novamente vai juntar agora o corpo com o fôlego de vida, mas agora um corpo revestido pela imortalidade, porque o pecado não vai mais agora ter poder para causar agora a morte e o sofrimento. A consequência estará extinta, porque Jesus pagou o preço. E aqueles que aceitaram esse preço agora desfrutarão da vida eterna com Cristo. Aí sim teremos uma vida eterna. Não antes disso. A eternidade começa na ressurreição, na segunda volta de Jesus, quando os vivos serão transformados e os mortos também serão ressuscitados e incorruptíveis, conforme as palavras de Paulo. Por isso é importante que você creia na palavra de Deus, estude a palavra de Deus e creia naquilo que Deus nos revela por meio dela. Deus abençoe você ricamente.